Fluminense, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino e Fluminense. Jogo neste domingo. E tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E você é o tricolor, o torcedor. Será que tem algum torcedor do Red Bull Bragantino aqui? Não deve ter. Nesse vídeo não tem, não. Não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Dá essa moral aí embaixo, dá o like. Isso ajuda bastante a gente aqui no Raiz Tricolor. O jogo de hoje será às... Quase falei às 9h30 da noite, porque eu não atualizei aqui no meu roteiro. O jogo de hoje será às 6h30 da noite. Jogo lá em Bragança Paulista. E que terá a transmissão do Premier. Somente do Premier. Beleza? Tá? Jogo às 6h30 da noite, lá direto de Bragança Paulista, de onde eu estarei amanhã. No caso, hoje, né? No caso, eu estarei hoje já pra vocês. Vou de manhã pra Bragança Paulista, chego por lá, vou fazer a transmissão. Teremos transmissão, assim como na quinta-feira, eu narrando o Lessa comentando, ele tá de férias ainda da Rádio Globo. Então venha acompanhar o jogo na nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor, beleza? Com todo o clima ali do estádio de Bragança Paulista. Jogo de número 18, entre Fluminense e Red Bull Bragantino. São 7 vitórias nossas, 5 empates e 5 vitórias deles. Então com 4 vitórias seguidas, tá? Engraçado, a gente tinha um desempenho pior contra o Bragantino do que a gente tem contra o Red Bull. Né? Engraçado e curioso. Agora, quando a gente começa a falar sobre o jogo de hoje, cara, a gente precisa falar de que o jogo de quinta-feira, o roteiro foi bom, né? A gente começa o jogo ali tomando um 3-1 e vai buscar e tal, termina com empate, termina em alta, show. Só que, quando a gente olha pro jogo de quinta-feira, agora, ele foi péssimo na tabela. Isso porque já depois dos jogos de sábado, o jogo do Botafogo ali que foi paralisado e etc., já depois dos jogos de sábado, o Fluminense está aí na 9ª colocação, teve a vantagem ali do Bahia ter ganhado o Fortaleza, enfim, o Atlético Paranaense está empatando, né, com o Botafogo, o Fluminense poder com uma vitória passar esses dois times, mas a realidade é que o Fluminense é 9º no Campeonato Brasileiro e está mais perto de ser alcançado pelo São Paulo do que de alcançar o Flamengo. Então, deixou a gente numa situação complicada. Agora, o Fluminense vai ter uma sequência de muitos jogos longe do Maracanã, que é onde o Fluminense tem uma ótima campanha. Dos próximos 6 jogos, o Fluminense só joga 1 com o mando de campo e é em Volta Redonda. Ou seja, resumindo, para o Fluminense voltar a ter uma tranquilidade no Brasileirão, ele vai precisar ganhar fora de casa. Eu vinha falando isso já há um bom tempo. O Fluminense pode se dar ao luxo de não pontuar fora de casa, não ganhar um jogo às vezes e tal. Pode se dar ao luxo disso porque tem feito uma campanha quase que irrepreensível dentro de casa. Nos últimos 2 jogos em casa, a gente só fez 1 ponto, perdeu pro Botafogo e empatou com o Corinthians. Isso deixa com que essa campanha irrepreensível não seja mais... tome repreensões, né? Essa é a realidade. Ou seja, o jogo de hoje vale muito por isso. Vale também pela atuação. O Fluminense foi bem contra o Corinthians na quinta-feira, principalmente no segundo tempo. Mas mais uma vez tomou muitos gols. Mais uma vez o Fluminense teve um domínio, jogou muito bem, depois de estar atrás no placar. A gente está precisando de uma atuação convincente e tranquila do Fluminense. De uma defesa passando em branco contra um adversário de qualidade. Esse adversário de qualidade está do outro lado hoje. Vamos falar disso no Bola em Campo. Passou a vinheta aí. Estão me ouvindo aqui no fundo? Passou a vinheta. Vamos agora sim falar do Bola em Campo. Vamos lá, tá? Bola em Campo na área. A gente fala agora aqui mostrando o nosso painel tático aqui no Raiz Tricolor com as prováveis escalações. Vamos lá. Na teoria... O time do Fluminense é esse daí que tá aí na tela, tá? Eu vou explicar já na teoria. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Andrade e Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Lima, Keno e Germancano. A gente sabe que o Germancano viajou porque o Fluminense postou uma foto, um videozinho, na verdade, do Germancano ali, então a gente sabe que ele viajou. O Ganso a gente não tem a certeza, enfim, outros jogadores a gente não tem total certeza.
Vamos lá, tá? Por que esse é o provável? O Fluminense tem jogadores de defesa suspensos. Aliás, não, perdão. O Lima também tá suspenso. Eu deixei ele por ali, mas o Lima também tá suspenso. Então a gente tem suspenso jogadores de defesa, como Felipe Melo e Thiago Santos, o lateral esquerdo Marcelo, e o Lima também tá suspenso. Além do Nino, que tá lesionado. E tem uma dúvida aí em relação ao David Braz, que o David Braz não tá mais lesionado, mas também não tá relacionado. A gente não sabe se o David Braz pode ir pro jogo ou não. Ou seja, com isso, a zaga, só quem sobra na zaga é o Marlon e o Felipe Andrade. Além deles dois, tem o André que pode começar na zaga. Não sei se o Diniz vai fazer esse teste já agora contra o vice-líder do campeonato, que é um time que ataca bastante. No lugar aqui do Marcelo é o Diogo Barbosa, isso é meio óbvio. E no lugar do Lima, considerando que o Fluminense tem a volta do John Arias, a gente não sabe se o John Arias viajou, enfim, não tem a certeza, mas por padrão o John Arias seria titular pelo lado direito. O que pode acontecer no Fluminense? Quais jogadores que podem ser poupados? Ganso pode ser poupado, por exemplo. E aí pode entrar ou o Alexander, o Fluminense fazer uma trinca de volante, acho menos provável, ou o John Kennedy, pode entrar, né? Fazendo um 4-2-4. Ou pode ser até que entre um Léo Fernandes, mas o Diniz tem usado ele mais pela ponta, pode ser que entre um Daniel. A gente não sabe muito bem qual Fluminense a gente vai ver em campo. Então eu vou colocar o Fluminense padrãozinho, né, aqui, porque pode ter muita mudança, a gente só vai saber horas antes do jogo lá com o Fernando Diniz. Time do Red Bull Bragantino. Cleiton deve ser o goleiro, lateral direito Aderlan, Léo Realpe e Léo Ortiz, a dupla de zaga dos Léos, Juninho Capixaba pelo lado esquerdo. Um bom lateral, vencendo um dos melhores laterais brasileirão, tá? Lateral esquerdo. O meio de campo com Jadson, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. Design muda um pouquinho aqui. Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha. No geral, eles jogam com os pés invertidos, né? O Elinho joga canhoto, joga cortando pra dentro, e o Vitinho é destro, joga cortando pra dentro. Assim como o Eduardo Sacha, centroavante, né? Uma espécie de centroavante. Esse é o time provável escalado pelo Pedro Caixinha, treinador da equipe do Red Bull Bragantino. Cara, dentro da lógica do jogo, é um jogo difícil pro Fluminense, tá? Não tem o Red Bull Bragantino vem numa sequência de 7 jogos de invencibilidade. Não é brincadeira, não são 7 jogos. Ah, não, mas são 7 jogos onde eles e tal. Não. São 7 jogos de invencibilidade real, com bons resultados, com boas vitórias. Venceu o Santos por 3-1 fora de casa nessa sequência. Tem vitória contra o Palmeiras, tem vitória contra o Grêmio, ganhou do Cuiabá, do Grêmio, do América Mineiro, do Palmeiras e do Santos. Empatou só com o Atlético Paranaense e com o Cruzeiro fora de casa. Então a gente tá falando de um time que tem pontuado muito bem. Ah, você vai falar, não, mas essa derrota foi um 4-0 pro Bahia. Beleza, tomaram esse 4-0 pro Bahia. Mas antes disso, foram aí mais 6 jogos sem perder. Aí perderam pro Botafogo. Beleza. Aí antes disso, foram 7 jogos sem perder. Então, assim, é um time que perde muito pouco. Dos últimos, eu acho que quase 40 jogos do Red Bull Bragantino, eles têm 3 derrotas. Pô. Ou 30 e poucos jogos, assim. Eles têm 3 derrotas. Perderam pro Fluminense, perderam pro Botafogo e perderam pro Bahia. Só. Então, assim, a gente tá enfrentando um time forte, é o atual vice-líder do campeonato, não é um jogo de bobeira. E aí é onde reside um pouquinho do meu medo, cara, que é o seguinte. Hoje, o cenário do Fluminense, como eu falei lá na abertura, é um cenário onde não pode se dar muitos luxos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, e aí até discutir com o Fio lá na live do Canal 20, a gente tava discutindo, mas se o Fluminense perder, a galera não tá muito focada na Libertadores e tal, mas eu acho que esse tipo de derrota pra um Red Bull Bragantino da vida, mais seja novamente, a galera do Fluminense tá muito focada no campeonato, na Copa Libertadores, ainda assim, a gente tem que destacar um ponto, que é qualquer resultado negativo que se tenha até a final da Libertadores vai despertar dúvidas. A gente quer ver o Fluminense jogando bem rápido. A gente precisa ver o Fluminense jogando bem para ter confiança para esse jogo contra o Boca. Isso é um fato. Precisa jogando bem e conquistando resultado. Isso não vem acontecendo. O Fluminense tem 2 vitórias nos últimos 7 jogos, se eu não estou enganado.
Essas 2 vitórias são contra o Cruzeiro, que não tem ganhado de ninguém, e não foi um grande jogo do Fluminense. Não foi um grande jogo. O Fluminense ganhou num gol de falta do Léo Fernandes, num jogo em que o Cruzeiro também teve chances. E a outra, numa virada milagrosa contra o Internacional. Muito mais milagroso do que o futebol jogado mesmo. E que é o que botou a gente nessa final. Então, tenho ficado preocupado nesse ponto. Dos últimos 7 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E as derrotas foram acachapantes para Vasco, Botafogo e Cuiabá. Enfim. Arbitragem da partida. Cara. Arbitragem da partida do senhor Wilton Pereira Sampaio. Cara, é bizarro. Paulo César Zanovelli, da vida e raiva, etc. O Wilton Pereira Sampaio fez merda na Série A. Se eu não tô enganado, num jogo entre o Cruzeiro e o Corinthians. Ele faz uma merda na Série A. E aí, como punição, né, de certa forma, ele vai habitar Corinthians e Grêmio, não é Cruzeiro e Corinthians, não é Corinthians e Grêmio, porque ele não dá um pênalti ridículo e tal. Ele apitou esse jogo dia 18/9, ele ficou quase um mês sem apitar. E quando ele voltou, ele apitou a Série C, Volta Redonda e Paysandu. E ele fez uma merda nesse Volta Redonda e Paysandu. Inacreditável. Um jogador do Paysandu fez cera, não queria sair, arrumou confusão. Ele ia dar o cartão amarelo pro cara e ele esperou. O jogador do Paysandu foi substituído e logo depois de ser substituído ele deu o amarelo e expulsou, era o segundo amarelo. Só que ele deixou o cara sair de campo pra ele dar o amarelo e expulsar, e aí o Paysandu não ficou com um a menos. E o áudio do VAR, o Volta Redonda tá tentando anular esse jogo, porque se sai mais um gol do Volta Redonda ele subia. Assim, o Wilton Pereira fez essa merda gigantesca. E sabe o que aconteceu com ele? Uma semaninha depois ele tá apitando Série B. Mais uma semaninha depois ele vai apitar agora Red Bull Bragantino e Fluminense na Série A. É o primeiro jogo dele na Série A, desde que ele fez merda na Série A e merda na Série C. O Wilton Pereira Sampaio apitará o jogo de hoje. Só isso que eu falo, só. Ó, tô indo pra Bragança. Vai lá no meu Instagram que deve ter storyzinho e tal falando. Vamos embora, tamo junto. Até a próxima. Valeu!